Boa tarde, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Azeredo, você já me conhece, já trabalhamos juntos aí algumas aulas. Eu vim aqui hoje para apresentar para vocês, ou melhor, dar continuação ao nosso último assunto, que foi aquela questão de razão e proporção. A gente vai dar sequência a essa história aí, tá? Então eu conto com a atenção de vocês para a gente poder estar desenvolvendo isso da melhor forma possível. Então, vamos começar aqui. Coloquei como título a questão de transformações proporcionais. O que vem a ser isso? Vamos descobrir isso aos pouquinhos. Primeiramente, vamos lembrar a tal da proporção e dessa propriedade fundamental que a gente trabalhou, fez exercício, corrigimos, enfim. Então, lembrando a proporção aqui. Só para lembrar, igualdade de duas razões equivalentes, ou seja, que tem o mesmo valor absoluto. Então, a leitura A está para B, assim como C está para D. Então, essa é uma formação, é onde ela mais se apresenta, né, a cara com que a proporção mais se apresenta, ou acaba se apresentando com essa característica aqui. Por que eu coloquei as duas características e destaquei a questão de meios e extremos aqui? A gente viu, na aula passada, que a propriedade fundamental das proporções dizia o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que a gente fez com essa história para resumir a brincadeira? Falamos que isso era a tal da multiplicação cruzada, onde você multiplicava A vezes D, ou seja, antecedente de uma vezes a consequente da outra, e igualava a B vezes C, que era o antecedente de uma vezes o consequente da outra. Essa propriedade, essa multiplicação cruzada, nada mais é do que a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que são meios e o que são extremos? Fica fácil de perceber quando a gente escreve a proporção com essa característica. Aqui, A está para B, assim como C está para D. O que eu tenho aqui? O B e o C estão no meio. São os valores centrais aqui. E o A e o D são os valores extremos. Então, quando você multiplica cruzado, olha o que aparece aqui. A vezes D, ó, A vezes D. Que é A vezes D aqui, ou seja, são os extremos. Quando você multiplica B vezes C, que está aqui, ó, são os meios. A propriedade diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então aparece essa historinha aqui pra gente. Então isso é só um lembrete para a gente estar recordando aí como é que funciona a propriedade fundamental da proporção. De modo geral, a gente pensa na multiplicação cruzada para resolver, tá? Então vamos lá. Transformações a partir da proporção. A está para B, assim como C está para D. O que é ou como fazer transformações? Imagina o seguinte, eu tenho uma proporção, tá? Então essa proporção ela é limitada, né? Esses dois extremos aqui, as duas razões, e ela é separada aqui pelo sinal de igualdade. Vamos supor que isso aqui seja uma balança. Quando eu tenho uma balança, para que eu mantenha o equilíbrio da balança, o que eu fizer do primeiro lado, ou seja, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho que fazer do lado direito. Então, eu vou pensar dessa maneira. Vou colocar assim, ó, A está para B, assim como C, tá feio isso aqui, C está para D. Então, uma das transformações que eu quero demonstrar a vocês é o seguinte, vou pensar em adicionar uma unidade. Então, adicionar uma unidade, logicamente que eu estou falando que eu vou colocar aqui mais 1. Aí, voltando ao conceito da balança, o que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo para manter esse equilíbrio. Então, aqui eu vou colocar também a adição de mais 1. E vou tentar resolver isso. Bom, o que eu tenho aqui no meu primeiro membro? Eu tenho uma razão, se você pode até pensar para fazer uma coisa similar à tal da fração, somando como unidade. Para resolver isso, é fazendo o processo do famoso MMC, né? Eu coloco aqui 1 sobre 1 e extraio o MMC de B e 1. Aqui, coloco sobre 1, denominador 1, e tiro o MMC de D e 1. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática. Bom, o MMC de B e 1, logicamente, que vai ser o próprio B. Então, eu vou ter um novo denominador aqui, só o B. Beleza. O que eu faço com esse denominador? Vou dividir por esse aqui. B dividido para B vai dar 1. B dividido para 1 vai dar B. E olha o que acontece. Esses valores, que são oriundos aqui dessa divisão, vão ser multiplicados pelos numeradores.
Então, eu vou ter 1 vezes A, que vai dar A, mais B vezes 1, que vai dar B. Então, desse lado aqui, eu vou ter A mais B sobre B, que vai ser igual. Olha o mesmo processo aqui. Eu tenho que tirar o MC de D e 1, que vai ser o próprio D. Aí, eu vou dividir D para D, 1. D para 1 vai dar D. Multiplica pelos numeradores, 1 vezes C, eu tenho C, mais D vezes 1, que eu tenho D. Com isso, eu consegui mostrar a vocês a primeira de uma série de transformações que podem vir a acontecer. O que significa dizer que A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D, que vem, ou seja, que tem origem na própria proporção. A está para B, assim como C está para D. Para que servem, então, essas transformações? Existem diversas questões onde você vai precisar manipular as suas informações para resolver. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a simples propriedade fundamental da proporção não vai nos ajudar a sair das situações diretamente. Você vai precisar lançar mão de algumas transformações para que você possa estar fazendo a sua questão. Então, eu poderia demonstrar todas essas 8 aqui, por exemplo, mas não tem necessidade. Nota o seguinte, essa que surgiu, A mais B sobre B, C mais D sobre D, ela está no meu quadro aqui, na segunda transformação aqui, ó, ela surge aqui. Então, ela, uma daquelas ali. Todas essas outras são oriundas também fazendo transformações, adicionando 1 ou subtraindo 1, tá? É assim que a gente vai obter isso aqui. Para não ter que demonstrar cada uma delas, eu listei algumas possibilidades, tá? Para que a gente possa estar lançando mão quando precisar. Então, vocês vão dar uma olhada com carinho em cada uma delas, o comportamento de cada uma delas, e a gente vai resolver algumas questões, a gente vai precisar, vamos buscar. Não, de repente, para resolver essa primeira aplicação aqui, eu vou precisar da transformação 7. A gente vai lançar a mão da transformação 7 e vai utilizar. A gente vai ver caso a caso, quando for precisando. A nossa observação é o seguinte, essas transformações, dadas a vocês aqui, essas 8 transformações, elas foram feitas somente com uma proporção simples, né? A está para B, assim como C está para D. Isso é extensivo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Então, eu coloquei mais uma razão ali nessa igualdade. Poderia ter colocado mais 2, mais 3, não importa. As transformações servem para essas situações também. Então, mostrei algumas aqui, ó. Quando você tem, ó, a soma dos antecedentes sobre a soma dos consequentes, vai ser igual a sempre cada uma das razões de forma individual. Então, surgiram 3 transformações aqui, quando eu estou utilizando ali 3 razões, tá? Então, beleza, vamos ver. Talvez eu pegue um exemplo também para demonstrar com essas 3 grandezas aí em forma de razões. A primeira aplicação, eu tenho aqui, encontrar A e B na proporção. A está para 2, assim como B está para 3, sabendo que A mais B igual a 75. Tá? Então, tenho algumas informações aqui, ó. A está para 2, assim como B está para 3. Uma segunda informação, eu tenho que A mais B é igual a 75. Tá? Então, são 2 informações que o meu problema me traz. O que vai acontecer aqui? Se eu pensar na proporção, somente aqui, eu vou pensar logo na propriedade fundamental, que é multiplicar aquela multiplicação cruzada, o meio e os extremos, né? Então, eu teria A vezes 3, então vou botar aqui, ó, 3A, igual a 2 vezes B, que daria 2B. Isso aqui, sozinho, nada me resolve. Eu vou ficar com 2 variáveis. Isso aqui não vai trazer uma solução legal para que eu possa achar o valor de A e de B. Mas eu tenho essa segunda informação que diz que A mais B igual a 75. Se eu perceber esse A e B na minha proporção, eu vou verificar que são
os antecedentes das minhas razões. Olha lá, o antecedente A, consequente 2, antecedente B, consequente 3. Então, eu posso tentar achar uma transformação que me leve a ter essa condição aqui, de soma de antecedentes. Aí venho aqui procurar. Onde eu tenho soma de antecedentes? No meu caso aqui, se eu pensar nessa história, a minha proporção ela vem daqui. Só que lá, esse A e B daquela questão é como se fosse o A e C aqui, ó. Então, essa soma que está ali, A mais B, na verdade seria o A mais C daqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou ter que utilizar essa história aqui, ó. Soma dos antecedentes igual a soma dos consequentes, que vai estar A está para B. Ou soma dos antecedentes, soma dos consequentes e a outra razão C para D. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. A mais B sobre 2 mais 3 é igual a A sobre 2. Ou, posso escrever aqui A mais B sobre 2 mais 3 é igual a B sobre 3. Por que uma coisa ou outra? Primeiro eu posso achar o A, depois o B ou vice-versa. Com isso, ó, essa informação eu tenho. A mais B, 75. Eu acabei de substituir. 75. Sobre 2 mais 3, 5. Igual a A sobre 2. Bom, 75 por 2, nós vamos ter aqui 15, né? Igual a para 2. Então, eu vou ter aqui a multiplicação cruzada agora. É um momento onde eu utilizo a propriedade fundamental das proporções. Ó, a multiplicação cruzada. A vezes 1 eu tenho A. 15 vezes 2 eu tenho 30. Então, achei o valor de A. Achei o valor da primeira variável aqui que ele me pede. Agora eu vou partir para o B. Quais são as opções que eu tenho para fazer o B? Ou eu volto para cá, substituo A pelo 30 e faço uma operação simples aqui. Ou posso partir para lá, para tentar verificar essa história. Vou fazer aqui para ver como é que funciona. A mais B eu já sei que é 75. Sobre 2 mais 3, que é 5. B sobre 3. 75 para 5, 15. Então, 15 para 1. Igual a B para 3. Multiplicando cruzado, mesma historinha aqui, ó. B vezes 1 eu tenho B. 15 vezes 3, 45. Aí eu verifico se é verdade. 30 mais 45 dá 75. Bom, então A mais B 75. Eu estou correto ali na minha resolução. A e B resolvido. Então, galerinha, isso aqui foi uma demonstração que a gente pode utilizar a transformação, uma das transformações aqui do quadro, para poder resolver isso. Olha a questão 2. Me perdi aqui com um apagador. Questão 2. A razão entre dois números é 7 está para 2. E a diferença entre eles é 15. Encontrar, ó, encontrar, não é encontrar, tá? A gente conserta ali. Alguém comeu, alguém me sacaneou aqui, eu acho que apagaram, de sacanagem, mas tudo bem. Encontrar esses números. Beleza. Razão entre dois números. Não conheço quais são os números. Então, só para seguir a nossa linha de raciocínio, eu vou colocar assim. A está para B. Diz que essa razão de dois números desconhecidos é 7 está para 2. Então, nessa primeira parte aqui da interpretação, eu posso escrever dessa maneira. A razão entre dois números, A está para B, é 7 para 2. 7 para 2. A diferença entre eles é 15. Diferença, não sei se vocês recordam lá, é o resultado de uma subtração. Tá? E a subtração, vamos pegar o maior pelo menor. Então, se eu tenho que seguir essa lógica aqui, eu vou dizer que o A
menos B, a diferença entre eles, é igual a 15. Então, duas informações aí que o problema me dá. A está para B, assim como 7 está para 2, e A menos B igual a 15. Ou seja, mais uma vez, eu vou precisar lançar mão de uma transformação onde apareça isso aqui, ó, antecedente menos consequente, ó, antecedente menos consequente. Eu tenho duas transformações ali para gente, ó, antecedente menos consequente sobre antecedente, ou antecedente menos consequente sobre consequente. A gente escolhe uma delas e lança a mão aqui, ó. A menos B sobre A, assim como C menos D sobre D. Quem é quem nessa história? Ó? Aqui eu tenho A mesmo, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C e aqui eu tenho o D para poder fazer a substituição. Então eu fico com A menos B, 15. Sobre A. C menos D eu tenho 7 menos 2. Sobre Então, A menos B sobre A, C menos D sobre... Tá errado aqui a transformação, gente. Tudo errado aqui, ó. Vacilo meu. C menos D sobre C. Então, C menos D, 7 menos 2 sobre 7. Aí fica 15 sobre A, 7 menos 2, 5 sobre 7. Pode multiplicar cruzado ou pode fazer uma simplificação. Ó. Simplificar numeradores é legal. Simplificando por 5, eu fico com 15 por 5, que dá 3, sobre A. 5 por 5 dá 1, 7. Novamente, sobrou para a gente só a multiplicação cruzada lá. Ó. O A vezes 1 e o 3 vezes 7. Ficamos com A igual a 21. Descobrindo o A, vamos descobrir agora o B. Posso fazer o mesmo procedimento ou vir aqui direto. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais simples. Ó. A menos B igual a 15. Então, eu tenho o A 21 menos B igual a 15. Podemos fazer assim, ó. Menos B igual a 15 menos 21. Então, menos B igual a menos 6. Multiplica por menos 1. A gente já aprendeu a fazer isso. Vou ficar com B igual a 6. Então, conseguimos achar o A e o B logo em seguida. Tá? Fechamos mais uma aplicação aí das nossas transformações proporcionais. Tá ok? Então vamos partir para o próximo exemplo, esse exemplo número 3, onde agora temos que encontrar aqui três variáveis, variável A, B e C. Sabendo que A está para 6, assim como B está para 20, assim como C está para 32. E que A mais B mais C é igual a 29. Qual o objetivo dessa aplicação 3 aí? É mostrar que a gente consegue expandir as proporções, ou seja, fazer esse tipo de transformação aqui que eu mostrei a vocês que seria possível. Então ali, você perceber, eu tenho A, B e C sendo simplesmente os antecedentes das proporções. Então nós podemos escrever a seguinte transformação. A mais B mais C está para 6 mais 20 mais 32. Assim como, aí eu vou igualar qual razão? Eu posso igualar a sobre 6, se eu quiser achar o valor de A. Posso igualar B sobre 20, se eu quiser achar o valor de B. Ou posso igualar C sobre 32, se eu quiser achar direto o valor de C. Então, partimos aqui. Vamos achar o valor de A. A para 6. E vamos ver como é que fica isso. Bom, A mais B mais C, o problema me deu, dá 29.
O somatório desses valores aqui, que são os consequentes, 6 mais 20 mais 32, a gente pode fazer aqui, ó, 32 mais 20 dá 52, com 6, 58. A está para 6. Podemos multiplicar cruzado ou tentar fazer alguma simplificação aqui. Eu acredito, ó, se a gente perceber direitinho, 29 e 8, o 29 metade, né, de 58 aqui. Então eu posso simplificar isso por 29. Vai dar o quê? Vai dar 1 está para 2, assim como A está para 6. Multiplicação cruzada aí, ó. A vezes 2, nós teremos 2A igual 6 vezes 1, 6. Então, A igual a 6 dividido para 2, nós temos o A igual a 3. Fácil, fácil, achamos aí o valor de A. Feito isso, nós achamos uma constante de proporcionalidade. Não sei se vocês perceberam aqui. Porque toda vez que eu fizer esse tipo de transformação, eu vou ter essa razão aqui, 1 para 2. Então, eu posso escrever, por exemplo, agora, que 1 está para 2, assim como B está para 20, o que vai facilitar bastante. Eu já fiz essa primeira parte aqui. Então, isso nos remete a deixar só 1 para 2 ali, fica muito mais fácil. Multiplica cruzado novamente, 2B igual a 20, B igual a 20 dividido para 2. Então, B é igual a 10. Beleza, já foi o B. Vamos para o C, utilizando o mesmo raciocínio. Embora eu saiba esse somatório deles dá 29, eu já tenho o somatório aqui, ó, dos dois, de A e B. Poderia achar o C simplesmente. Mas vamos continuar testando a minha constante de proporcionalidade. 1 para 2, assim como eu tenho C para 32. Multiplicando cruzado, 2C igual a 32. Então, C vai ser igual a 32 por 2. Então, C vai ser igual a 16. Fechamos aí, então. Vamos conferir lá. 10 mais 3, 13. Com 16, 29. Certinho lá, o A, B e C somados. Tá ok, galera? Então, mais um exemplo aí, tá? Partir para o quarto e último exemplo da nossa aula de hoje. Agora uma questão mais contextualizada, né? Eu tenho aqui uma peça de tecido, então um pedaço de pano, foi dividido em 4 partes proporcionais aos números 5, 6, 7 e 8. Encontre o comprimento de cada corte, sabendo que a peça tinha 390 metros de comprimento. Não sei quanto vai ficar para cada um, então eu vou dizer o seguinte, vou separar essa peça, só para mudar um pouquinho a questão das variáveis, vou fazer dessa maneira, ó, a peça foi dividida em X para 5, Y, Z e W. As partes vão ser essas aqui, são essas 4 partes, X, Y, Z e W. Bom, ela foi dividida em partes proporcionais em 4 pedaços. Se eu juntar todos os pedaços, eu tenho 390 metros. Então, eu posso dizer que X mais Y mais Z mais W é igual a 390, que são os 4 pedaços de tecido que nós temos. Juntos vão formar 390 metros. Mas eu sei que o primeiro pedaço, X, está proporcional a 5. Da mesma forma que o segundo pedaço está proporcional a 6. Da mesma forma que o terceiro pedaço está proporcional a 7. E o quarto pedaço, o W, está proporcional a 8. Então, essas duas informações que eu consigo extrair do meu problema, do meu desenrolo aqui. Então, o que eu estou fazendo? Até agora nós fizemos transformações para 2 variáveis, para 2 razões, né? Agora para 3 razões, e aqui estou estendendo para 4 razões, formando essa proporção maior aqui. Então, utilizando esse raciocínio, o X, Y, Z e W são os antecedentes, ó. Então, eu posso somar os antecedentes e dividir pelo somatório dos consequentes. Essa razão vai ser igual ou a X para 5, ou a Y para 6, ou Z para 7, ou W para 8. O que você está dizendo aí? Estou dizendo o seguinte, ó, X
mais y mais z mais w está para 5 mais 6 mais 7 mais 8. E daí? E daí que isso aqui vai ser a nossa constante de proporcionalidade, que pode ser, por exemplo, igual a x para 5. Depois eu faço a mesma coisa, y para 6, depois z para 7, depois w para 8. Bom, x mais y mais z mais w está aqui, 390. Então eu vou ter 390 sobre 5 mais 6 mais 7 mais 8. Isso aí vai me dar 390 por 26, x para 5. Tá. E agora, o que você faz aí? Bom, eu acredito que a gente possa fazer uma simplificação aqui, ó. Se fizer uma simplificação nessa primeira razão, vai ficar tudo mais simples. Tá? Então vamos ver se dá para simplificar. Vamos simplificar por quanto essa história aqui? Será que dá para simplificar por 26? Se eu consigo dividir isso aí por 26? Se eu conseguir dividir por 26, está ótimo. 390 por 26, o resultado disso vai ser 15. 15 para 1, assim como x para 5. Então, multiplica cruzado, a gente vai ter x igual a 75. Então, o primeiro pedaço eu tenho 75. E já descobri mais uma coisa, que a minha constante de proporcionalidade é 15 para 1. O que eu vou poder fazer com isso? Pô, facilitou lá. 15 para 1 e y para 6. Beleza, multiplica cruzado, y vai ser igual a 15 vezes 6, que dá 90. Beleza. Posso fazer a mesma coisa. 15 para 1 e z para 7. Multiplica cruzado, z vai ser igual a 15 vezes 7, nós vamos ter 105. Mas quem que falta? O w. Então, 15 para 1 e w para 8. Multiplicou cruzado, w vai ser igual a 120. E agora, como é que eu sei que está certo? Vamos somar todo mundo. 120, 105, 90 e 75, que são as 4 partes que nós temos. O somatório disso aqui tem que chegar aos nossos 390 metros. Pega aqui, ó. Escolhe o que quer somar. 75 com 105. Nós vamos ter 180. 180 com 120. Nós vamos ter 300. 300 com 90. 390. Aí fecha a conta. Tá ok, galerinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando de transformações proporcionais. Depois a gente vai ver algumas coisas a mais dessa história. Mas por hoje a gente fica aí. Gostaria que vocês resolvessem a lista que vai ficar disponível para vocês. Tá? Estudem bastante e a gente se encontra na próxima semana. Tá? Forte abraço a todos. Fico com Deus.